Jesus, eu vou tentar hoje I'm going to try today iniciar uma série. to start a new series. Eu estou com muita coisa I have a lot of revirando na things minha mente. going on in my mind. Eu tive uma experiência essa semana, I had an experience this week na quinta-feira passada. on Thursday. Eu tive um encontro com o nosso Senhor. I had an encounter with God, Ele entrou no meu quarto de noite and he came into my room at night, e me levou para vê-lo. and he took me to see him. Eu não consigo tirar isso da minha mente. I can't get this out of my mind. Compartilhei com a equipe de intercessão. And I shared it with the group of prayer. Foi uma experiência muito impactante. It was a really impacting experience. Eu vou compartilhar com vocês a experiência toda depois, And I will share with you guys the whole experience that I had. mas eu quero resumir tudo dizendo uma coisa. But I just want to say one thing. Nós não temos absolutamente nenhuma razão para temer nada. We have no reason to fear nothing. O Deus que está no controle é muito Deus, The God who controls everything is a God, muito poderoso. very powerful. E Ele está enganjado com as coisas aqui da terra muito mais do que a gente imagina. And he knows the things of this earth so much more than we can think. E Ele se importa, gente. And he cares. Você pode levantar suas mãos, Can you por raise your favor? hands, please? Levanta suas mãos Raise your hands. e diga: Deus se importa And say, God cares comigo, with me, com a minha casa, for my family, com as minhas coisas. for my things. Oh. Deus se importa. God cares. Aleluia, Jesus. Cadê minha esposa / secretária aí com a minha toalha? E nós estamos numa semana muito sensíveis lá em casa. We are in a very sensitive week at my house. Obrigado. Mas nós temos que ir à palavra, But we need to go to the Word, porque é a palavra que tem o poder de transformar, amém? because it's the Word that has the power to transform. Hoje eu quero começar uma nova Today série I want to start a new series. chamada A Lei das It's Primícias, called The Law of First Fruit, um princípio que move o coração de Deus. a principle that moves the heart of God. Muito bem, a partir de hoje nós vamos So- começar uma jornada From today, we're going to start a journey que provavelmente irá até meada de janeiro, that will go till mid-January. e eu quero que vocês entendam And I want you guys to understand um princípio bíblico one biblical principle transformador. that is transforming, changing. O que você vai aprender a partir desta manhã What you will learn from this morning vai provavelmente lançar a tua vida para um novo nível it's going to take you to a new level. e vai abrir para você alguns tesouros da And parte it's de going Deus. to open to you some treasures from God. E Deus opera por princípios. And God operates through principles. Deixa eu tentar explicar isso o mais rápido que eu puder. Let me try to explain this really Uma das fast. maiores dificuldades do ser humano One lidar of com the Deus hardest things with humans dealing with God é porque o ser humano is because humans, se move por emoções they move through emotions, e Deus se move por and princípios. God moves through principles. Então a gente quer se relacionar com Deus we want to have a relationship with querendo God, que Ele reaja às nossas emoções. and wanting Him to react to
our emotions. Quando na verdade ele não se When, relaciona in com as nossas truth, he does not emoções. relate with our emotions. Ele tem os seus He princípios has his principles. e ele se move por esses And he princípios. moves through these principles. Então, se eu e você So, entendermos os if princípios you and I understand those principles, e a gente começar a agir de acordo com and os we begin princípios, to act the way of those principles, nós vamos provocar em Deus we're uma going reação. to provoke in God a reaction. Ele passa a agir de acordo com o seu He posicionamento, begins to act through your positioning baseado nos princípios que ele based estabeleceu. on the principles that he established. Vou dar um exemplo I'm going to muito give a simples. very simple example. É muito simples, It's really simple, mas ele vai funcionar, but it's going to work. tá? Okay. Esse botão aqui, This button, ele funciona por um princípio. it works through a principle. O princípio é, The principle is tem uns cabos aqui dentro, there's some cords in there, e esses cabos, eles estão conectados a umas and lâmpadas. those cords are connected to lamps. Ele respeita leis da It física. respects the law of physics. E o princípio fundamental And the fundamental principle é que se eu jogar esse botão para cima, is that if I turn it on, ele provoca uma reação da it will eletricidade provoke a reaction in the electricity que vai fazer com que essas lâmpadas that acendam. will make them turn on. Isso é um princípio simples, This is a simple principle, universal, universal. e ele funciona absolutamente toda And vez it que ele é works aplicado. every time it is Se eu applied. fizer isso aqui, If you do that, a luz acende, the light will turn que é um on. princípio. It's a principle. Agora, não adianta eu deixar ele Now, desligado you can't just not turn it e on tentar forçá-lo a operar pelas minhas and try emoções. forcing it to operate through my Ajoelhar emotions. aqui, I just bend down começar a over here chorar, and start crying porque essa lâmpada não because acende. this lamp won't Fala, turn Senhor, on. o Senhor não God, me ama, you don't love me porque a lâmpada não because the acende. lamp won't turn Em on. nome de In the Jesus, name of acende Jesus, lâmpada. turn on lamp. E a lâmpada não acende, And the não lamp acende, won't não turn on, acende. won't turn O tempo on. vai passando, os Time anos goes passam, eu não by vejo o and I resultado. won't see a result. Aí o diabo And then the devil vem no seu cangote comes up to you e ele usa da sua and he ignorância, uses your ignorance, ele usa do fato de que você está desalinhado the fact that you're not de um aligned princípio, with one e ele vem no principle, seu pé de and ouvido he comes up to e you and começa a says, dizer: Deus não te ama. God doesn't love you. Você não está percebendo que Deus não se importa com Don't you você. notice that God doesn't care Tem about quanto you? tempo que você está pedindo How long determinada have you been coisa? asking for E Deus this? não responde, And não God diz doesn't nada, não answer faz you and nada. doesn't say anything to É porque you. ele não se importa It's com because he você. doesn't care about E ele you. bombardeia And você now he just todo starts dia, telling you these things every tentando te day, convencer trying to que convince certas you coisas não that some funcionam na things sua don't vida, happen in your life porque Deus não se because importa com God doesn't você. care about you. Não é That is not verdade. true. Certas coisas não Some things funcionam don't work porque você não sabe o princípio because you don't know the que principle fazem essas coisas that makes funcionarem. those things work. Por isso que Deus se preocupa That's why conosco. God cares about É por us. isso que nós temos uma Bíblia, That's why we have a Bible, livro a book grande o suficiente big enough para caber toda a doutrina que Deus to precisa fit que conheçamos. everything that God wants us to know. E quando nós nos eximimos de aprender essas And doutrinas, when we don't want to learn these principles, nós deixamos de saber dos princípios. we don't know the principles. E aqui está um princípio que Here's a é principle simplesmente inconcebível that is que o povo simply- de Deus não conheça. Not good that the people of the Lord don't know. E hoje eu quero começar And now I want to start. falando sobre, o tema de hoje é Israel e a oferta de movimento. The theme of today is Israel and the wave offering. Basicamente o que eu vou fazer hoje Basically what I'm going to do today é dar a vocês um fundamento is give you guys a fundamental, da origem do princípio das primícias. a base of the knowledge of the principle of the first fruit. O que são as primícias? What are the first fruits? Que lei é essa? What law is this? E quando eu digo lei, And eu when me I say refiro a law, princípio, I mean principle, fundamento. this fundamental base. Então, hoje nós queremos entender isso, porque não adianta eu chegar aqui e aplicar textos que refletem primícias Today I want to talk about this because we can't just come here and just not apply texts that speak of these first sem que fruits você entenda o fundamento.
without you understanding the common knowledge of Então it. nós vamos literalmente por etapas. So we're literally going to go through it Então, with levels. antes de tudo, Before anything, nós precisamos esclarecer o seguinte: we need to understand something. primícias não pertencem à lei mosaica. First fruits do not belong to Moses' law. Você pode lê-la para mim bem Can you forte? read that? Muito bem. Por que é importante saber disso? Why is it important to know this? Porque toda vez que você prega alguma coisa que Because está abundante no Velho Every Testamento, time you preach something that is in the Old Testament, que é abundante no Velho Testamento, that is Abundant. abundant in the Old Testament, as pessoas tendem a achar people tend to think que aquilo deveria supostamente estar ultrapassado. that should not still Velho. be valid today. Porque o fato de estar no Velho Testamento, Because the fact that it's in the o Old argumento Testament, número the first é, argument isso é da lei de is Moisés, that's Moses' e Jesus law. já cumpriu a And lei, Jesus already fulfilled the law. e nós vivemos agora pela And graça. now we live by grace. Então, eu vou dar para você dois textos, So I'm going to give you guys two texts. do Novo One Testamento from the Old e Testament, do Novo Testamento, the New Testament, e outro do Velho Testamento anterior à lei one de from Moisés. the Old Testament before Moses' law. E nós vamos começar assim exatamente And we're gonna para, start like this para because combater esta premissa de we que want to a fight. primícias é algo ultrapassado porque vem da lei. We want to fight this thought of first fruits not being accurate today. Muito bem. O Very primeiro texto que eu quero ler com The vocês first text I want to read with you guys está no livro de Romanos, capítulo 11, versículo is in the 16, book of Romans, chapter 11, verse 16. que diz assim: It says, e se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. For if the first fruit is holy, the lump is also holy, and if the root is holy, so are the branches. Então, veja bem, esse texto ele é muito curioso, So- porque ele está dentro de um contexto interessante. This is a really interesting text Porque ele está dentro de um contexto because interessante. it's inside a very interesting context. O capítulo 11 de Romanos Chapter 11 of Romans é o capítulo de Paulo Is- explicando is the chapter where Paul is explaining por que ou como que Deus abriu a porta da salvação aos why gentios. and how God opened the door of salvation to the Gentiles. Gentiles. Deus abriu essa porta God opened this door, tendo que tratar com a nação de Israel, having to treat Israel, corrigir a nação de Israel disciplining Israel por causa dos seus pecados passados. because of their old sins. E nesse capítulo And 11, in this chapter, Paulo diz o seguinte: Paul says something. olha, vocês He gentios, says, you Gentiles, não se ensoberbeçam, não fiquem don't be orgulhosos, full of yourselves, porque Deus fechou temporariamente a porta because para Israel God closed the door temporarily for Israel e abriu para vocês. and opened it to you guys. Não fiquem orgulhosos. Don't be proud. Não pensem que vocês são melhores do Don't que Israel. think you are better than Aí Israel. ele diz assim: Then he says, tenham cuidado, be careful. porque se Deus fechou a porta para os ramos naturais, Because if God closed the door for the natural branches, Ele não fecharia também a porta para vocês? wouldn't he also close the door for you? E o raciocínio de Paulo é o And the seguinte: knowledge of Paul is, vocês you guys só são are abençoados only gonna be blessed porque vocês estão se alimentando because you guys are feeding de uma bênção que of- flui da nação de of a Israel. blessing that comes from Israel. Agora escute bem, Now listen, o argumento de Paulo é o the seguinte: argument of Paul is this. se vocês estão sendo tão If you abençoados are being so blessed diante da cegueira de Israel, in front of the blindness, blindness of Israel, imagine o quão abençoado vocês serão imagine how blessed you will be se Israel passar a ver de novo. if Israel did that again. Já pensaram? Have you thought of that? Ou seja, se Não. no pecado de Israel If in the sin of Israel, a bênção fluiu para nós, the blessing came through o us, que acontecerá conosco what will happen to quando us Israel estiver na bênção de when novo? Israel is again being blessed? E aí, dentro desse Now, raciocínio, in this ele knowledge, diz esse texto. he says this, Ele diz: se as primícias são for santas, the first fruit is holy, também a massa o é. the lump is also E holy, se a raiz é santa, and if the root is holy, também os ramos o são. so are
the branches. Então ele está dizendo duas So coisas. he's saying two things. A primeira coisa que ele está The first dizendo thing that he's saying é que a nação de is Israel that the nation of Israel é as primícias is dentre the as first nações. fruit between the nations, among the nations. A nação de Israel The nation of Israel é as primícias de Deus. are the first fruits of God. E a segunda coisa que ele está And the dizendo second thing that he's saying é que primícias is that first têm fruits valor de raiz. have the value of roots. No raciocínio de Paulo, In the knowledge of Paul, a prática do princípio das the primícias practice of the principle of the first fruit terá na sua vida will bring into your life o mesmo poder que The same raízes têm para uma power árvore. that roots have on a tree. Você pode dar um glória a Deus Can aí? you say glory to God? Ele diz, se as primícias são santas. He says, for if the first fruit is holy, E ele diz, e se a raiz é santa? and if the root is holy, Então ele está dizendo, primícias first fruit têm o poder have the de power, determinar to a determine saúde da árvore. the health of the tree. Ninguém nunca vê raiz. No one ever sees the roots. O que nos chama atenção numa árvore é o What fruto. calls our attention is the fruits of it. Nós conseguimos identificar uma árvore pelo fruto e Identify a e aqueles tree que têm muito through the conhecimento fruits. conseguem identificar pelas And those who folhas. have a lot of knowledge can identify it through the colors, Leaves, as folhas. the leaves. Então hoje nós temos um app, um aplicativo, não sei Today quem we sabe have a disso. little app. I don't know if you know about Você this. pega o app, aponta You para grab uma the app, planta you point it to a plant, e o app diz que planta é aquela. and the app tells you what plant it is. Então nós somos a So, geração da We are the supermodernidade. generation of super. E o aplicativo And diz até se há um problema The na app planta. even tells you if there's a problem with the plant. Mas Paulo vivia numa época que nada disso era But Paul possível, lived in a time that none of this was mas possible. ainda assim, But yet, ele sabia he knew que é a raiz that the que tem o root poder de had the determinar o power destino da to planta. determine the destiny Tem of the alguém me plant. ouvindo aqui nesta Can manhã? someone hear this morning? O próximo texto que eu quero ler Now, com the next você text I want to read with you está lá guys no começo da is in the Bíblia, no livro beginning de of the Bible, Gênesis. in the book of Genesis, Capítulo 4, versículos chapter 3 e 4. 4, verse 3 Diz assim, and 4. aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, e da gordura deste agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. And in the process of time it came to pass that Cain brought an offering of the fruit of the ground to the Lord, and Abel also brought of the firstborn of his flock and of their fat. And the Lord respected Abel and his offering. E é tão interessante esse texto And it's so interesting, this text, que na tradução em inglês, because in the translation in eles usam a palavra respeito. they use the word Diz respect. assim, e o Senhor It says, respeitou Abel. the God respected Abel. Na nossa tradução In diz que o our Senhor se translation, agradou de it says Abel. God was pleased with Abel. Mas o original But the hebraico, original in Hebrew, ele se aproxima muito mais da it's a palavra lot respeito em closer inglês. with the word respect in English. Diz que Abel It says, deu um tipo de oferta ao Abel Senhor. gave Escute God isso, é uma revelação. An offering. Escute isso, é uma revelação. Listen to this, it's a Diz que revelation. diz says- que Abel trouxe um tipo de It oferta ao says Senhor God brought a certain type of offering to the que Lord fez com que a partir daquele that momento made from that moment on Deus God respeitasse Abel. respect Abel. Agora pensa Now, nas implicações. Listen in these implications. Tudo que Abel dissesse a partir Everything daquele that momento, Abel said from that moment tudo que Abel on, fizesse a partir everything that daquele Abel momento, would do from that Deus moment on, encararia de uma forma God would diferente. do it. God would see it in a different Tem alguém way. me ouvindo aqui, Can pelo amor someone de hear Deus? today? Eu preciso saber que você está I need to- recebendo, porque eu estou quase explodindo aqui. I need to understand that you guys are receiving this because I'm almost exploding over here. Deixa eu desacelerar um pouquinho para você entender algo. Let me slow down a little bit. Quando Caim trouxe algo para When Deus, Cain brought something to the trouxe uma Lord, oferta ao when he Senhor, brought an offering to the Lord, Deus olhou e falou assim, God looked and said, well, mas quando Abel but when trouxe a Abel dele, brought his, tudo parou no céu. everything stopped in heaven. Deus falou, a partir de God hoje, said, from now eu quero on, respeito com I Abel. want respect with Abel.
A partir de hoje From eu now estou on, respeitando I esse am homem. gonna respect that man. Você está me entendendo? Do you understand me? And the Lord respected Abel E o and Senhor- his offering. E o Senhor respeitou Abel e a sua oferta. E olha que o texto diz que the Lord respected both Abel and the offering. E o texto fala que Deus respeitou Abel e a sua oferta. Portanto, o impacto era Therefore, dobrado. the impact was doubled. Deus, as duas coisas chamaram a The atenção de two Deus. things called the attention of God. Então, gente, So, a pergunta é, The qual a question diferença entre as duas ofertas? what's the difference between the two O offerings? que fez com que What Deus made respeitasse a Abel Respect Abel e respeitasse a oferta and de Abel respect his offering e não fizesse and a mesma not coisa do the com same Caim? thing with Cain? Ora, a resposta está no próprio Well, texto. the answer is in the text. O próprio texto diz The isto. text says Diz que Caim trouxe do Says fruto that- da terra uma oferta. that Cain brought an offering of the fruit Trouxe from do the fruto da terra uma ground. oferta. Ou seja, Therefore, Caim representa aquelas pessoas Cain represents those people que dão para Deus that just give qualquer to God coisa. anything. Dá o que está sobrando. Give what is Dá left aquilo que não over. precisa. Give what they don't Dá need. aquilo que não vai fazer Give what falta. won't miss to them. É uma oferta? Is it an offering? É uma oferta. Yeah, it's an offering. Mas é uma oferta que não te But it's custa not nada. an offering that will cost É uma you oferta que não anything. tem peso It's an para você. offering that does not have weight on Por you. favor, And please, não pense do oferta not hoje think of offerings today apenas como dinheiro. only as money. Na verdade, tudo pode ser oferta. In reality, everything can be an A offering. sua própria vida é uma oferta. Your own life is an Por offering. isso que o That is texto why the diz text says que Deus respeitou that Abel e a God oferta. respected Abel and his offering. Estão entendendo? Do you understand? Porque há um Because engajamento there is something that integral. connects them integrally. E que a partir daquele momento And from that moment on, passou a produzir duas coisas. it made two things now. O respeito de Deus The respect of the Lord e o favor de Deus and the favor of the Lord e o ódio do diabo. and the hate of the devil. Ah, pastor, então eu não vou seguir o exemplo de Abel não, senão But né? Pastor, I won't follow acabar me Abel's matando. example because they will end up killing me. Não se preocupe. No, don't worry. O caso de Abel In the case of Abel, é um caso único. it's a unique Precisava case. ser daquele jeito, It needed to be porque that Abel way é um tipo de Cristo. because Abel is a type of Christ. Então fique tranquilo. So be calm. Mas o princípio é o mesmo. But the principle is the same. Desperta a ira do diabo, It a made the raiva devil do diabo, angry porque ele because he sabe knew que você, that you, deixa eu colocar dessa let me forma, put it in another form, que você that you está tocando num princípio because you are touching a principle que tem o that poder has the power de afetar o seu próprio to destino. affect your own destiny. Meu Deus. Então, a questão é, Abel trouxe uma oferta. So Caim trouxe uma oferta. the question is, Cain brought an offering, Mas Abel não. but Abel didn't. Chegou o tempo, em primeiro lugar, é interessante que já, In first naquela place, it's época, já houvesse uma interesting cultura de ofertar Because ao there was a Senhor. culture of offering to the Lord. E Abel sabia, And Abel knew. como que ele sabia? How did he know? Porque se ele sabia, Because if he knew, Caim também sabia. Cain also knew. Porque Abel deve ter aprendido da mesma fonte que ensinou os dois. Because Abel must have learned from the same Source. source that Abel learned. Então, o problema não era um saber e o outro não So the saber. problem is not one knowing and one not O knowing. problema era The problem valorizar a One informação valued the e o information outro não. and the other didn't. Por exemplo, durante essa série vocês vão As an aprender example, coisas aqui. in this series you guys are going to learn something here. Então, daí para frente, So from now todos on, saberão
all of you guys will know. A questão é quem valorizará o But que vai who will aprender value what they will learn? e quem vai continuar vivendo do jeito que sempre And who viveu. will keep living the way that they've always been living? Tem alguém me ouvindo aqui nesta Someone manhã? listening to me this morning. Portanto, primícia, nós Therefore, temos primícia the- no Novo Testamento, The first fruit, we have first fruits in the Old Testament, a Novo New Testamento, Testament. e nós temos primícias do Velho Testamento, And in the Old Testament, anterior à lei de Moisés. before Moses' O law, que é prova which is cabal de a que huge primícias proof não that são first produto fruits da lei de are Moisés. not products of Moses' law. Estão convencidos disso? Do you guys understand that? Amém ou não? Amen or no? Muito bem. Então nós vamos entender, dentro do contexto das 7 festas do So we're Senhor, going to learn in the context of the 7 feasts of the onde que as Lord, primícias se encaixam, where the first fruits fall. antes da gente ir para o fundamento Before we das go into primícias. into Tá? the foundation of the first fruits, O Senhor estabeleceu em Israel 7 festas para serem God celebradas established in Israel 7 feasts to be celebrated pelo povo de Israel. by the people of Israel. Escute bem, Listen, às vezes nós costumamos chamá-las de as 7 festas de Israel. sometimes we call them the 7 feasts of Israel. Não chega a ser um pecado, It's not a sin. não é um absurdo, It's not mas o absurd. correto But the correct é chamá-las is to call de as them 7 festas do Senhor, is to call them the 7 feasts of the Lord, porque foi o because it Senhor was the Lord quem as criou that created e as them estabeleceu and established para them funcionarem dentro de um so they calendário could work pré-estabelecido. inside a pre-established calendar. Então, essas So festas these feasts eram celebradas por were Israel, celebrated by mas Israel, elas eram e são até but hoje do they Senhor. were and still are to this day of the Lord. Inclusive a palavra no Including original hebraico, The word in Hebrew, que é traduzida como festa, which is translated ou in como feast celebração, or celebration, que é a palavra which is the word moed, moed, ou no plural or moedim, in plural a moedim, que significa that means literalmente literally tempo determinado. a time determined, a time that is Então, determined. quando nós falamos So, das 7 When we moedim speak of do the Senhor, 7 moedins of nós the estamos Lord, falando de 7 we are períodos talking about 7 times that are pré-estabelecidos por Deus pre-established by para God, cada cumprir for propósito. each one of them to fulfill a purpose. E elas são Páscoa, And they are Passover, pães asmos, unleavened bread, primícias, first fruit, chamada no Velho Testamento de oferta de movimento, called in the Old Testament wave offering, e Pentecostes, Pentecost, trombetas, trumpets, expiação, atonement, tabernáculos. tabernacles. Então essas são as 7 So festas. these are the 7 Tá? feasts. Profeticamente falando, Prophetically speaking, essas festas têm uma relação these com Cristo, feasts have a relationship porque with como Christ, elas eram apontamentos because divinos, since they were a divine appointment, elas aconteciam they happened tipificando Jesus, typifying typifying Jesus. Jesus. Então, tudo que acontecia nessas So festas everything that happened in those feasts representavam Cristo. represented Christ. Sendo assim, Therefore, quando Cristo viesse, when Christ came, ele teria que se identificar com essas he would have festas. to identify himself with Ele these teria que feasts. celebrar He essas would have to festas, celebrate those não apenas feasts, como homem, not only as a man participando das festas, participating in those mas feasts, cumprindo essas but festas fulfilling those profeticamente. feasts prophetically. Então nós encontramos So we encounter as 4 primeiras the festas first 4 feasts cumpridas por Jesus fulfilled profeticamente. by Jesus prophetically. Então eu vou repetir algo. So I'm going to repeat something. Jesus frequentou as 7 festas Jesus went to all 7 feasts como homem, as a man. tá? Ele viveu 33 anos e He meio. lived 33 years and a Teve half. tempo de sobra He had a lot of de ir e time vir a Jerusalém to com os pais, come and go from e participarem das 7 Jerusalem festas. and participate in the 7 feasts. mas não é disso que eu estou But falando. that's not what I'm talking Eu estou about. falando do I'm que ele talking about fez what he did a partir do momento que o seu ministério começou aos from the 30 moment anos, his ministry started when he was 30 de se auto-alinhar in aligning himself com as festas, with those feasts para deixar claro to make it clear que ele era o that cumprimento he dessas was the festas. fulfillment of those feasts. Quem entende até Who agora? understands that?
E as festas que ele já cumpriu So the profeticamente, feasts that he already fulfilled as quatro prophetically primeiras. are the first 4. Páscoa ele cumpriu no dia da Páscoa, Passover, he fulfilled it on the day of Passover, sendo o cordeiro do sacrifício. being the lamb of the sacrifice. Jesus foi Jesus crucificado. was crucified. Melhor dizendo, Jesus morreu Jesus died no horário at the time exato exact em que as famílias in judaicas which the Jewish sacrificavam o families cordeiro da Páscoa. would kill the little lamb for Passover. Oh my God. Ou seja, não bastou ele morrer no mesmo dia. Not only he died on the same day, Ele foi crucificado ao he was meio-dia. crucified on the Midday. midday, E ele ficou lá por 3 and horas he was there for crucificado. 3 hours E às crucified. 3 da And tarde, at 3 p.m., que a Bíblia chama de that hora the Bible nona. calls it the Hora nona. hora nona. 9th hour. Oh, I thought that was a Hebrew word. No, it's not a Hebrew word. That's the ninth 9th hour. hour. A Bíblia chama de hora nona. The Bible calls it the 9th hour. E aí, muito bem, And very well, crucificaram ele they lá. crucified him Ou there. seja, se livraram de um problema. So they just got rid of a problem. Agora vamos para casa celebrar a Now let's go Páscoa. home celebrate Passover. O próprio sumo sacerdote. The high priest himself Resolvemos o problema, né? resolved the problem, right? Crucificamos o We impostor. crucified him, right? The imposter. Ok, então agora vamos embora, gente. So now let's go, Porque guys. como um povo santo que Because somos, as the holy people nós that we precisamos are, agora celebrar a we Páscoa. need to celebrate Passover. E nós precisamos sacrificar o And cordeiro we need to sacrifice the às 3 lamb horas da tarde. at 3 E aí p.m. todo mundo em suas casas. And everyone there in their O homes, sumo sacerdote, the high inclusive, no priest, templo, in the temple, porque ele tinha que sacrificar because o he cordeiro had to pascal no sacrifice templo. the Passover lamb in the temple 3 horas da tarde. at 3 p.m. E quando o sumo sacerdote And when the high priest está com a knife no pescoço do cordeiro, had his knife faca in the Neck. in the neck of the lamb para cortar o pescoço do cordeiro. to cut the neck of the lamb. Escute isso. Listen to this. Naquele exato momento, In that exact moment, Jesus estava dizendo: Jesus was saying, Pai, Father, está consumado. it is consumed. Quem mais poderia bolar um negócio desse? Who could make this plan up other than God? Quem mais poderia funcionar tão Who precisamente other than dessa forma? God could make this plan work so precisely? Ei! Aleluia! Ele cumpriu He fulfilled Páscoa Passover. e ele cumpriu pães And he asmos. fulfilled unleavened bread. Porque a festa dos pães Because asmos the feast of unleavened eram bread 7 dias were 7 days sem o uso do fermento em Israel. without the use of leaven in Israel. Porque era celebrado Because exatamente a partir da Páscoa, It was celebrated from Passover 7 dias. 7 days. Então, a So festa dos pães asmos the feast of unleavened bread simbolizava symbolized a ausência do pecado, no sin, the absence of the sin, absence of sin ou corrupção or na vida corruption do povo. in the life of the people. E Jesus cumpriu pães asmos And Jesus fulfilled unleavened bread. como? How? Ao morrer By e o seu dying corpo ser and then his depositado body being num deposited túmulo sem in a tomb qualquer without mancha de pecado. without any mark of sin. Porque o seu corpo Because his era body símbolo do pão. was the symbol of the bread. Aliás, melhor dizendo, é o inverso. O pão era símbolo do The seu corpo. bread was the symbol of his body. Ele mesmo disse, Him himself ele disse, said, tomai e comei. Drink and eat. Isto é o meu And corpo this is my body oferecido por vocês. offered by you. Então o corpo for dele sem you. pecado no So túmulo his sin without any, his body without eram any sin in os the pães tomb asmos. were the unleavened bread. Aí vem a terceira festa. Now it's the third party. I meant a feast. Ok, deixa eu pular para a quarta, porque eu Let preciso me skip continuar to the depois da fourth, terceira. A because I quarta need to se go on. cumpriu no dia de Pentecostes. The fourth fulfilled in the day of Pentecost. Quando Jesus estava sendo assunto aos céus, When Jesus was going back to heaven, ele virou para os discípulos e disse he assim, turned to his disciples and said, não saiam de Jerusalém, "Do not leave Jerusalem. fiquem em Jerusalém. Stay in Jerusalem Escute, Listen. até que until
Até que. until, Eu não vou ter tempo de falar desse até que, infelizmente, porque é muito Sadly, I maravilhoso. won't Mas have diz, time até to- que do alto sadly, vocês sejam revestidos de poder. sadly, I won't be able to speak about this until, but it says until you guys will be Aí, refined in aí você pode power. pensar, oh, that's easy, right? And then you Simples, can right? think, isso é simples, that's easy. Simples. Simple. É só ficar em Jerusalém, It's Senhor, just até to que stay do in alto venha o poder? Jerusalem till we are refined in power. É, Yes, só fique em Jerusalém. just stay in Jerusalem. Simples. That's simple. Seria simples It would be se o simple exército if the do sumo army sacerdote of the high não priests estivesse à caça deles weren't searching for them para matá-los. to kill them. Então o que Jesus estava So dizendo, what Jesus was saying, com risco de vida ou não, with the risk of your life com or no, ameaças ou não, with people trying to kill you or com not, tribulações ou não, with hard times or not, não saiam do de not leave Jerusalém. Jerusalem. Fiquem na cidade. Stay in the Mas, city. Senhor, o Senhor está sabendo que a nossa vida está em God, risco? you know that our lives is in risk. Jesus disse, não And saiam de Jesus said, do Jerusalém not leave até que Jerusalem do alto vocês sejam until you revestidos guys de are poder. refined in power. Sabe o que isso significa? You know what that means? Que o poder do Espírito Santo That the power of the Holy Spirit é tão valioso is so valuable que vale a pena sacrificar a vida por that ele. it's so valuable that you can sacrifice your A life igreja for it. perdeu esse feeling, The church lost this sentimento. perdeu essa convicção They lost this conviction de que nada aqui vale a pena. that nothing here is worth it. A vida aqui não é a Life coisa here final, isn't final. não é a coisa real. It's not real. A igreja perdeu essa Church certeza. lost this certainty. As pessoas estão People are negociando a própria mãe só para ter uma vida boa aqui na terra. people are giving up their own mothers to have a good life here on earth. Porque dá a impressão que isso aqui é a Because coisa real. the impression is that this is real. Não, a coisa real No, é o what's que real está reservado Is para nós no what's alto. reserved in heaven. E a igreja é tão tremendo isso. And this is so powerful. E olha que coisa curiosa. Look at how curious this Jesus is. estava tão certo Jesus was so right que quando o poder desceu do that when alto, the power came from quando a glória above, de Deus when atingiu the o grupo, glory of the Lord hit já não them, importava mais. did not matter anymore. Eles iam para as praças. They were going into the plazas. Eles iam para os degraus do templo. They would go into the stairs of the temple Pregar a palavra. to preach the Diante dos word sacerdotes. in front of the high Diante dos priest, soldados. in front of the Eram soldiers. presos. They were taken Lançados no calabouço. and put into the jail. E quando eles saíam de lá, And when they left, como o caso de Pedro, por exemplo, like que Peter, apanhou. that got hit so badly. E aí eles falaram, vocês vão embora, mas não fale mais desse nome. And then they told him, you will go away, but do not speak of that name E again. eles saíram de diante do sacerdote. And they left from in front of the high priest. Qual o próximo lugar que eles foram? And what's the next place they went Para a to? porta do templo. They went into the Pregar door a of the palavra. temple to preach the word. Aí o sacerdote falou, não tem jeito não, tranca ele na prisão. And then the high priest said, there is no way for him, just put him back in jail. Trancado na prisão. And then when he was imprisoned, E aí vem um anjo, there came an angel de noite, at night e chega lá, tira Pedro, and took out Peter, abre todas as prisões. opened all of the jail E cells, Pedro sai do lado de fora. and Peter came out from in Tinha uma there vigília de oração na casa de uma irmã from chamada a prayer Maria. night called Mary. E eles estavam in a orando house por called Mary. Pedro. Mary's house. And they were praying for Peter. E tiraram Pedro de lá, da prisão. And O they anjo took tirou Pedro Peter da out prisão. of there. E quando Pedro saiu da prisão, And when Peter got out of the todo prison, machucado, all com hurt, ameaça de morte, life threatened, e o que que Pedro fez? what did Peter do? Voltou para a porta do templo para pregar. He went back into the door of the temple to preach. Você está entendendo nessa manhã? Are you understanding this morning? Cadê esta geração? Where is that generation? Onde é que estão essas Where are pessoas those people que reaprenderam o valor that das learned coisas the value espirituais? of spiritual things?
E aí Jesus falou, And then fiquem. Jesus said, stay. Eles ficaram. They stayed. E Atos 2 começa como? And then Acts 2 starts how? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes. And when the day of Pentecost came. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes. And when the day of Pentecost came. Preciso que você olhe, porque tem uma expressão aí que nós vamos precisar dela. Atos capítulo 2. Alguém está recebendo aqui algo nesta manhã? Tem alguém recebendo algo nesta manhã, gente? Santo. When the day of Pentecost had fully come. Ok, ouça isto. Por isso que as versões ajudam muito a gente. These versions help us a lot. Vocês lembram como que ela traduziu? Do you remember how she translated it? When the day of Pentecost came. Quando o dia de Pentecoste chegou. Mas o texto diz. But the text says. When the day of Pentecost was fully come. O texto diz quando o dia de Pentecostes estava inteiramente cumprido. Estava inteiramente cumprido. Was fully come. O que o texto está dizendo? What the text is saying. Escute isso. Listen to this. É que o Espírito Santo Is that the Holy Spirit gastou todos os minutos possíveis daquele spent dia. all of the possible minutes of that day. Porque quando o texto diz Because when the text says que era manhã, que o pessoal estava reclamando que eles estavam embriagados, that they were drunk, é porque o dia judaico because the Jewish day começa à tarde do dia anterior. starts in the afternoon of the day before that. O dia não conta a partir da The manhã. day does not start in the morning. Então, quando So, o texto diz, como when the text vocês podem estar says, embriagados nesse horário? How are you guys drunk at this time? Parece que era It 6, seems 7 horas da manhã. It was 6 or 7 in the morning. Não, não era. No, it wasn't. O dia já estava de certa forma avançado, ainda não era meio-dia, It was not yet noon, mas o dia já estava avançado o suficiente but it was advanced para already caracterizar que ele estava to indo para terminar. characterize it as if it was about to finish. Quantas vezes How many Deus times promete coisas para nós? God promised something Não to sei us? quem aqui já teve a experiência de Deus te dar uma data para fazer I don't algo. know if God has ever given you a time to do something, the date. Eu profetizei algo em New I Orleans, prophesied na something in New Louisiana. Orleans, in Louisiana. E nesse dia, in that day, inclusive, eu conheci esse casal assim. I met this couple like O this. Senhor me mostrou God showed me irmão que hoje é pastor. a brother who now is a na pastor Flórida. in Florida. E o Senhor And me tomou em God profecia e eu profetizei para ele. Falei, conte 3 Took me in meses. prophecy, and I told him, count 3 months. Que em 3 meses That in 3 months, eu vou mudar o seu cativeiro. I will change your Captivity. captivity. Ok, e aí outras coisas lá que And Deus then falou que eram coisas other things pessoais happened dele. that were personal, E ele fez igual eu faço. and then he did it the same way Ele that I correu did. no He calendário e went into the marcou 3 calendar vezes. and marked 3 times A partir do momento que Deus falou from com the ele. moment that God spoke to E o him. tempo foi passando. And the time went Um by. dia, 10 dias, 15, 1, 20, 2, mês e 3, meio, 4, 2 meses, 1 o tempo month, foi 2 passando. months. Time went by. No dia que On deu the 3 day meses, that it gave 3 months, no dia, on the day, nada tinha acontecido nothing had que happened justificasse aquela palavra that profética. justified that prophetic word. E ele And he, olhou no calendário e falou He assim, looked in the calendar and said, hoje deu 3 meses well, que Deus falou aquilo lá. today, it's been 3 months Que since o God told me pastor that would profetizou, ele happen. não me conhecia That ainda. the Porque pastor o pastor prophesied. profetizou. Ele olhou no calendário e And falou, he looked hoje in the deu 3 calendar and meses, não said, it's been aconteceu 3 nada que eu months. lembre. And there's nothing that happened that I can recall. De repente não foi o Senhor que falou. Maybe it wasn't God who spoke A it. esposa dele virou e Now falou his assim, wife turned to him and said, que horas termina o dia hoje? what time does the day end today? Foi meia-noite. He said, midnight. Falei, então não terminou ainda o prazo que Deus te deu. So the time that God has given you has not fulfilled yet. Mas quando os 3 But meses when those 3 months was fully come, chegaram, quando eles se cumpriram, ele When they saiu à ful- noite when para they were resolver um fulfilled, problema, quando ele estava voltando para casa lá they para as left 10 that e pouca night da and they came noite. back in the morning at like 10 p.m.
p.m., ele recebeu um telefonema. They Aliás, eu acho que he era mais received de a 11. call. Era mais de 11 it da was noite. more than 11 at Ele night. recebeu um He telefonema. received the call. Um telefonema One single call que cumpriu a palavra que Deus deu para that ele fulfilled the word of integralmente. God, the Nos word that God gave him 48 do in segundo those tempo. 48. Last minute. Okay, last minute. Nos últimos minutos, In those last o minutes, telefone dele tocou his phone rang, e era uma pessoa do lado de lá, and it was someone from the other side cumprindo a palavra que Deus me tinha fulfilling the dado. word that God gave me. Por favor, levante as suas mãos. Please raise your hands. Abra o seu coração Open your heart. e diga comigo: And meu say Deus, with me, my God, o meu Deus my God é poderoso is powerful para cumprir to as fulfill promessas the mais promises absurdas. that are the most absurd. Diga comigo: Say with me, Deus God não falha. does not fail. Amém, Jesus. Em terceiro lugar, And in third place, falei primeiro, segundo, quarto, agora eu estou said no 1, 2, 3, terceiro. 4. Now we're in the third. São as primícias. Are the first fruits. Jesus cumpriu as primícias Jesus fulfilled the first fruits no domingo. on a Sunday. Como é que o senhor sabe que foi domingo? Well, how do you know it was Sunday? Porque o texto diz. Because that's what the text says. A Bíblia não chama os dias da semana pelos nomes que nós The conhecemos. Bible does not call the days of the week by the names that we know. O único dia da semana na Bíblia que The tem nome é o only sábado. day of the week that has a name in the Bible is the Sabbath, Que é o Saturday, o nosso sábado which is convencional. Saturday Tá? for us. O domingo na Bíblia é chamado de primeiro dia da semana. Sunday on the Bible is called as the first day of the week. Aliás, todos os outros são chamados por números. Now, every other day is called by a number. E aí o texto diz And then the que text says no primeiro dia da semana, that on the first day of the week, as mulheres foram ao sepulcro para levar the women ungüentos para went to ungir the o corpo de tomb Jesus. to anoint the body of E quando Jesus. chegaram no túmulo, And when they came into the a tomb, pedra estava revolvida. the rock wasn't there anymore. E elas entraram lá It para had olhar, been não removed, tinha and when they ninguém, looked inside, there was no a one não ser o lençol dobrado. other than the folded blanket. E para quem não sabe, And for those of you who don't know, essa eu vou jogar de graça para você. this one I'll give it to you for free. Para quem não sabe, For those of you who don't know, na cultura judaica, in the Jewish culture, quando um hóspede se hospedava numa casa when a guest is staying at a person's house e ele saía de manhã, and he would leave in the se morning, ele fosse voltar, if he were about to come back, ele dobrava o lençol de uma forma he would fold it in a e way colocava o lençol no meio da cama. and put the blanket in the middle of the bed. E quando o dono da casa chegava, When the owner of the house would come back, que ele encontrava a cama arrumada e o he would lençol find dobrado, the bed already made and the blanket culturalmente ele entendia a mensagem. folded. He would understand the message. O nosso visitante vai voltar. Our guest will come back. Amen. Pastor, você não está inventando isso não? Pastor, aren't you making this up? Checa no Google. Well, check that on Google. Quando elas chegaram, que olharam lá dentro. When they came and they looked inside, Tá vazio o túmulo. wait, it's empty. Vazio, não tem nada. It's empty. There's nothing inside. Tem um lençol dobrado. Well, there's a folded blanket. Diga, ele está voltando. Say he's coming back. Ok, talvez essa mensagem eu vou ter Ok. que pregá-la de 2 vezes, porque Maybe eu não this quero, message, eu não quero deixar de te dar certas informações cruciais. Okay, maybe this message I'm going to divide it into 2 because I want to give you some crucial information. Ok, a primeira informação é The essa. first information is, Como que Jesus cumpriu as primícias? how did Jesus fulfill the first fruits? As primícias eram The celebradas first fruits were celebrated no dia on the day, depois do sábado. on the day after the Sabbath, Saturday. E a razão do And the porquê a reason Bíblia diz why the no Bible dia says depois do on the sábado, day after Saturday, porque nem sempre a Páscoa it's caía na because sexta. Passover would not always fall on a Friday. Na maioria das vezes On caía most na of the sexta. time, it would fall on Mas não Friday, sempre. but not always.
quando ela caía fora da cesta, when it fell other than on Friday, como no caso de Jesus, as in the case of Jesus, que ela caiu numa that it quarta-feira, fell on a Wednesday, o que acontecia? Havia um what mecanismo na happened was lei that there was a mechanism in the law para fazer com que as coisas to continuassem acontecendo make it as things would still be going da on forma como Deus in the determinou. form as God determined it. Então, So Deus criou um sábado. God created a Hold on. Sabbath. Deus criou um sábado fictício, um sábado. Hã? Floating, yeah. Deus criou um sábado flutuante. Obrigado. That could move around. It was floating. Ok? Esse sábado era This chamado de Saturday alto sábado. Was called an auto High Sabbath. high Sabbath. High Chamado Sabbath. de alto It sábado. was called the high Sabbath. Ele era chamado assim It was called para this diferenciar do sábado. to make it different from the Sabbath, Saturday. Porque logo depois da Páscoa Because right after era Passover, imperativo it was que houvesse um descanso de sábado. required that there was a resting on Sabbath. Estão entendendo? Do you understand? Mas se a Páscoa But caísse na quarta, como no caso da morte de Jesus, If Passover fell on a Wednesday, as in the case of o dia Jesus, seguinte não é sábado, é quinta. the next day would be Thursday. Então o que eles faziam? Eles transformavam essa So quinta they would transform this num Thursday alto sábado. on a high Sabbath. Então, existem provas textuais, e a gente pode depois um dia ver isso, que mostra que na semana que Jesus morreu, houveram 2 sábados. There's a text that shows that on the week that Jesus died, there were 2 Sabbaths. Porque um era o alto sábado Because one was the high Sabbath e o outro era o sábado convencional. and the other was the conventional Sabbath. Muito bem, sendo assim, Therefore, quando o texto diz que when the text says that as primícias deveriam ser the celebradas first fruits had to be celebrated um dia após o sábado, one day after Saturday, Levíticos capítulo 23, Leviticus versículos 10 em diante, fala sobre chapter isso. 23, verses 10 and ahead, O que o texto está dizendo what the text is saying é que nós vamos ver daqui a pouco as datas. is that right now we're going to look at É the que date soon. A Páscoa era no dia Is 14, that a Passover was on the 14th. aí tinha 15, Now as there was the primícias tinham caído no dia 15th. 16. First fruits had to fall on the 16th. Então, às vezes o dia 16, na maioria das vezes era domingo. Sometimes on the 16th, most of the times it was a Sunday. Mas às vezes não But era, porque sometimes it o alto wasn't, sábado vinha antes. because the high Sabbath came before it. Estão entendendo? Quem Do you está understand? entendendo? Do you guys understand? Então, de qualquer So, maneira, in any way, escuta bem, de qualquer listen, maneira, in any way, as primícias eram the celebradas first fruits were celebrated 2 dias depois da Páscoa. 2 days after Você vai Passover. ver por que isso é And you importante, will see why this is important. ok? Okay? Sendo assim, Therefore, nós temos, se você observar aqui no If you ponto observe 3, here on point nós temos primícias we have first e fruits, embaixo nós temos oferta de movimento. and under we have wave offerings. Ok. Okay. O culto de Israel So the service in Israel era todo fundamentado em oferta. was a fundamentally based in offerings. Havia 5 tipos de There were ofertas em Israel. 5 types of offerings in Israel. Quantas? How many? 5 tipos de 5 oferta. types of offerings in E a Israel. vida em comunidade And life in community giravam em torno dessas would ofertas, go around being based around these offerings. dessas 5 ofertas. In those 5 offerings. E essas ofertas, And these offerings, elas tinham nomenclaturas que as identificavam. they had these names that identified them. Então, por exemplo, a oferta So- específica para pecado So the specific offering for sin era chamada de oferta queimada. was called a burnt offering. E por aí vai. Nós temos outra oferta, por so it exemplo, a goes, oferta que era Like entregue para the Deus, offering that was given to God que era uma oferta was an offering em gratidão pela that was paz being thankful for peace ou em busca or da paz. searching for peace. Ela era chamada de oferta It was pacífica. called a pacifying offering. Peace offering. Oh, peace offering. Era oferta pacífica. It was a peace offering. E assim vai, são 5 ofertas. And there goes, there's 5 offerings. A oferta de primícia Now the first fruit era offering chamada de oferta was de called movimento. the wave offering. Agora, o interessante Now é what's que interesting is as that outras ofertas, the other o offerings, nome das the ofertas, name of those elas offerings já identificam o were, porquê que aquele nome está ali. were
giving meaning of why those names were there. Por exemplo, se eu fizesse algo contra ela So if I did something against her e eu tivesse culpa naquilo, and I had it was my fault no caso a minha His culpa fault por ter feito algo for contra doing ela, something against her, eu tinha que me, levar no templo I had to give to the temple uma oferta an offering pela culpa. for the gente, já esqueci de novo. Guilt. Fault, my guilt. Eu tinha que levar essa oferta I no had templo. to give this offering Era to uma the oferta temple. específica. It was a specific Oferta offering. pela culpa, Offering for guilt. Or guilt offering. Guilt offering. tá? Então, os nomes eram muito So óbvios, the names were pretty obvious, mas havia uma oferta but there was one offering cujo nome whose name não fazia sentido. made no sense. Muita gente não sabia por Many que aquela people oferta didn't chamava know aquilo. why that offering was called that. Por que Why? que Why did o Senhor the manda Lord tell us pegar uma oferta de primícia to grab a first fruit offering e movê-la? and move it, wave it? Porque quando diz oferta de Because movimento, when it says the wave offering, é porque essa oferta tinha que it's ser because movida. this offering had to be waved. O sacerdote tomava a The high oferta, priest would take these o offerings. que ele não fazia com os What dízimos, he didn't do with the o offerings, que ele não fazia com as ofertas alçadas, regular, with what he didn't do with the regular offerings, ele fazia com a oferta de he primícia. would do it with the first fruit offerings. Então ela era chamada, So it was called, conhecida em Israel, known in como Israel, oferta de as movimento. a wave offering. Estão entendendo? Do you understand? O problema é que The problem poucos is sabiam por quê. that only a few knew that. Aqui nessa sala talvez ninguém sabe por Only in quê. this room, maybe in this room, no one knows why. Talvez se você perguntar ao povo de Deus pelas Maybe igrejas if you afora, ask the people of the Lord in other você vai church, encontrar um ou outro que saiba por in other quê. churches, you will only find a couple that know why. Mas você vai sair daqui sabendo But you will leave here knowing porque você frequenta New Time Church. because you come to New Time Church. Amém? Fala pro seu vizinho aí, parabéns por estar na New Time Church. Tell your neighbor, I congratulate you for being in New Time Church. Muito bem. Very well. Sendo assim, a Therefore, pergunta que nós vamos responder the agora question é, that we're going to answer right afinal, now is, o but que é oferta de movimento? what is a wave offering anyway? Nós vamos ter uma ordenação de obreiros aqui no dia 19. We're going to have an ordering of Ordination. ordination of Ushers. ushers No dia 19 de dezembro agora. on December 19th right now. No momento da ordenação, In the time of the eu ordination, vou pegar esses obreiros I will grab these ushers e vou movê-los. and I will move them. Por que eu vou fazer isso? Why am I going to do this? Porque a Bíblia diz isso. Because that's what the Bible says. E fazer o que a Bíblia manda And doing what the Bible é says sábio, is wise porque Deus tem razão Because para God has mandar reason fazer certas coisas. to tell us to do certain things. Muito bem, para a gente entender Very essa well, for us to oferta, understand this que offering está por toda a that Bíblia, is all around the Bible, e eu quero mostrar para você pelo menos and 3 I want to textos show you guys 3 texts que falam sobre isso. that speak of this. Êxodo 29 e 26. Exodus 29:26. By the way, Êxodo 29 e 24 é a primeira vez que aparece a expressão By the way, oferta de movimento na Exodus Bíblia. 29:24 is the first time that the wave offering Mas is nós vamos shown. ler o 26, que But we're diz: gonna read tomarás o 26. peito do carneiro da consagração, Then you shall take the breast of the ram of Aaron's que é de Arão, e consecration, movendo-o de um lado para o outro, and wave it as a wave offering o oferecerás como oferta movida perante o Senhor, e isto Before- será a tua porção. before the Lord, and it shall be your portion. Ok? O próximo é Levíticos 8, Next is 27, que diz: Leviticus E 8:27. tudo isso pôs nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e os moveu por oferta de movimento perante o Senhor. And he put all these in Aaron's hand and in his son's hand, and waved them as a wave offering before the Lord. E por fim, Números 6, And 20. lastly, number 6:20. E o sacerdote os moverá
And the priest shall wave em oferta de movimento them as a wave offering for perante the o Lord. Senhor, isto é, santo para o sacerdote, They are holy for the priest. juntamente com o peito da oferta de movimento Together with the breast of the wave offering e com a espádua da oferta alçada. and the tite of the heave offering. E depois o nazireu pode beber vinho e etc. After that, the Nazirite may drink wine. Eu estou dando para você 3 textos, I'm giving you guys 3 mas texts, poderiam ser 30, but they could be 30. porque está por toda a Bíblia. Because they are all around the Bible. E sempre me chamou a atenção And como que as something pessoas always called my attention, how people sabem que o que Deus diz é precioso, know that what God says is precious, mas elas não se incomodam em não saber certas coisas que Deus yet it diz. doesn't bother them to not know certain things that por God que que ele says disse? and why He says them. Então eu vou terminar explicando esse ponto So, para vocês. I'm going to finish by explaining number E 1. domingo que vem nós vamos voltar nessa mensagem, eu vou And encerrar esse Next raciocínio. Sunday, I'm going to finish this message. Quem lembra o texto que eu li abrindo a mensagem? Who remembers the text that I used when Qual opening the foi o texto message? que eu li abrindo a What mensagem? was the text that I used? Romanos 11:16. Romans 11:16. Em Romanos 11:16, In Romans 11:16, Paulo está lançando mão desse princípio aqui Paul is talking about this principle para dizer o que ele está dizendo lá. to explain what he's saying over there. Ele está dizendo: He's saying, Israel é as primícias. Israel is the first fruit. Israel é a nação santa. Israel is the holy nation. Então, se as primícias forem santas, If the first fruit is holy, a massa também é. the lump will also be. Estão entendendo? Do you understand? Ele está dizendo o seguinte: a igreja saying, é santa. The church is holy. Pedro chama a igreja de nação santa. Peter calls the church a holy nation. Quer dizer, a igreja é He's saying santa that the church is holy. porque a igreja Because vem de Israel. The church comes from Israel. Israel é santa. And Israel is holy. É isso que ele está dizendo. That's what he's saying. E ele não está tirando isso do And joelho. he's not taking this out of nowhere. Então Israel como primícia So, das nações. Israel being the first fruit among the Veja bem, nations. Números 8:17. Look at number 8:17. Diz assim: porque meu é todo o primogênito entre os filhos de Israel, entre os filhos e entre os animais, no dia em que na terra do Egito feri a todo o primogênito e o santifiquei para mim. For all the firstborn among the children of Israel are mine, both man and beast. On the day that I struck all the firstborn in the land of Egypt, I sanctified them to myself. Em Isaías 43, In Isaiah o 43, Senhor diz algo assim claramente. God says something clearly. Ele diz assim: eu says, sacrifiquei o I Egito por sacrificed ti. Egypt for you. O Senhor está dizendo: God eu is saying, sacrifiquei uma nação I inteira sacrificed an entire por nation sua causa. for you. Esta é a sua importância para mim. That is how important you are to me. Ora, nós sabemos que não foi a Now, nação toda que we know it morreu, wasn't the whole nation that apesar de que a died, nação sofreu muito, even though the nation did mas o Senhor está suffer. dizendo But God is da basically morte dos saying primogênitos. about the death of the Você firstborns. já imaginou Have you imagined milhares de thousands filhos of children morrendo na mesma nação, dying in the same na nation mesma noite? on the same night? Milhares. Thousands. O que Deus está explicando é: What eu God is dei ao basically Egito explaining is saying, I gave Egypt muita chance a lot of chances para liberar vocês, to liberate you para guys, parar de oprimi-los, to stop bothering para parar you de guys, escravizá-los. to stop turning you guys into slaves. Faraó não quis. Pharaoh didn't want that. Faraó rejeitou todas as minhas propostas. Pharaoh rejected all of my propositions. Então, Therefore, eu sacrifiquei I as sacrificed primícias do Egito the first fruits of Egypt para salvar as minhas. to save my own. Ele está dizendo He's isso aqui. basically saying this E em Isaías, in Isaiah. ele está dizendo: ok, vocês não He's vão saying, liberar minhas oh, you primícias, guys are not going to let go my first fruits? então eu vou matar as suas. Therefore, I will kill yours. Vocês estão entendendo, Do gente? you guys understand A profundidade que eu estou dizendo? how deep this is? O que o Senhor está dizendo What é: the Lord is saying se is, você tentar ficar com o que me pertence, if you try to stay with what belongs to me, você vai ter problema. you will have problems.
Mas se você liberar o que me If pertence, you liberate what is mine, você vai ser abençoado. you will be blessed. Porque primícias Because first são como fruits raízes. are like roots. Têm o poder de They have the determinar a power saúde da to árvore. determine the health of the tree. Quem está entendendo? Who understands? Quem me dá mais 3 minutos? Who can give me Levante 3 a mão. more minutes? 3, 6, 9, 12, 18, 25. Ok. Então tá bom. Very well. Vai ficar muito mais fácil as outras mensagens, The other messages are going to be way easier porque você terá entendido hoje. because you will have understood today. Ok? Okay? Muito bem. Sendo assim, Very well. Being like this, therefore, aconteceu algo no Velho Testamento, something happened in the Old no Testament, livro de Êxodo, in the book of Exodus, que mudou completamente o that destino da nação de Israel completely changed the destiny of the nation of Israel e mudou o nosso destino, and changed our destiny too. que foi a That libertação was do povo do Egito the liberation of the people of Egypt e algo que aconteceu com o povo no and deserto. something that happened to the people in the desert. Então, nós vamos falar agora de Israel como So essa oferta right de now movimento. we're gonna talk about Israel as this wave offering. Tá? Primeira coisa é Êxodo 8, 27, First, we're que gonna nos look dá at uma informação que nós precisamos. Exodus 8:27 that Okay? give us one information that E we a need. informação é, And the a information partir is do momento que eles saíssem from the moment they would leave do Egito, Egypt, eles passariam 3 dias they would viajando a spend pé 3 days para walking conseguir chegar no Sinai. to be able to get to Sinai. Porque o sacrifício Because seria the oferecido no Sinai. sacrifice would be offered Lembra in quando Deus Sinai. visitou Moisés na Remember sarça when ardente? God visited Moses in the Burning 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 bush. burning O bush? que Deus falou para Moisés What God said é to para Moses trazer o povo para aquele lugar, was bring the people to that place para oferecer sacrifícios ao Senhor. to offer sacrifices to the Então, Lord. o texto fala, So, that's deixa-nos what the text ir says. caminho de 3 dias ao deserto. We will go 3 days journey into the wilderness. Então, o texto está dizendo que eles precisavam de 3 dias The para text chegar. says that they needed 3 days to arrive. Então, quando a gente olha como que a Páscoa aconteceu, When we look how Passover happened, a gente vai entender algo muito we will precioso. understand something really Tá? Está special. em Êxodo 12, It's in Exodus 12, que é mais ou menos o seguinte. which is basically this. Nissan passou a ser o primeiro mês do ano. Nisan became the first month of the year. O cordeiro foi separado para o sacrifício no dia 10 de Nissan. The lamb was separated for sacrifice on day 10. O cordeiro foi sacrificado no dia 14. The lamb was sacrificed on day E o 14, sangue colocado nos umbrais das portas. and the blood applied on the doorposts. Eles saíram para o Sinai no dia 14. They left Sinai on the 14th Caminho de 3 and dias. traveled for 3 E, days. portanto, chegaram no Sinai no dia Therefore, they 17. arrived at Sinai on Nisan 17th. Quem está comigo ainda? Who understands me? Todo mundo comigo? Então, eles pegavam, So celebravam no dia 14, they would celebrate it on the 14th, que era matar o cordeiro, comer Which a was carne e passar o sangue nos umbrais das kill the portas. lamb, eat its meat, and pass it on the E eles tinham que doorposts. comer com mochila nas costas, sandálias nos pés, que eles iam sair em And they seguida. had backpacks and sandals on their feet because they had to leave the next Portanto, day. eles saíram no dia 14. So they left on the day of the 14th. E eles chegaram no dia 17. So they arrived 15, on the 16, 17th, 15, 16, 17. 14, 15, 16, 17. Eles chegaram 14, 15, 16, no final do 17. terceiro dia, They início do quarto dia. arrived on the 4th day, on the third day, beginning of the 4th day, Certo? O right? que significa que da saída Which means that from the do leaving dia 14 of the 14th até a chegada do dia 17, until the arrival of the 17th, Israel estava em Israel was in movimento. movement, Israel estava Israel was caminhando walking para o deserto, into ou the para o desert, Sinai. into the Era uma Sinai. nação inteira, It was an segundo entire alguns, nation. 1.200.000 Some people pessoas say 1 million em people just movimento para o Sinai. walking to the Sinai. Agora, se você Now, lembrar, if you remember, Levítico remember- 23, 10 a 11, Leviticus 23, 10 to o texto 11, diz, fala aos filhos de Israel the e text diz-lhes, says, speak to the children of Israel and quando say to houverdes them, entrado na terra que vos hei de dar e cegardes a sua cega, então trareis molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. when you come into the land which I give to you and reap its harvest, then you shall bring a sheaf of the firstfruits of your harvest to the priest. E ele moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos ao dia
ao seguinte dia do sábado. He shall wave the sheaf before the Lord to be accepted on your behalf. On the day after the Sabbath, the priest shall wave it. Esse dia depois do This sábado, day after ele Saturday poderia ser o domingo, could have been a Sunday, como na maioria das vezes era, how most of the times it was. mas ele poderia ser um outro But dia depois It do alto could be sábado. another day after the high Sabbath. Estão entendendo? You guys understand? O importante What's aqui important não era ser domingo ou here, não. it was not if it's Sunday or not. O importante era que What was fosse important 16 is de that it Nissan. was on the 16th of the Nisan. Então, Páscoa no So, dia 14, Passover on the 14th, começavam os pães asmos. they will start with the unleavened Quando era no bread. dia 16 de Nissan, era a celebração das And then on the primícias. 16th of the Nisan, it was the celebration of the first fruit. Então toda a nação So parava, all of the nation would stop. os fazendeiros The iam lá, colhiam os farmers primeiros would frutos, harvest the first fruits. e eles traziam esses frutos And they would perante o bring these sacerdote, fruits to the priest. que era no dia 16 de Nissan, That was on the day of the e o 16th of sacerdote era o Nisan. dia inteiro essa celebração. And the priest would just be doing this the whole day. E eram muitos And sacerdotes. there were many Eles priests. pegavam isso e ficavam movendo They would durante o just dia. grab it and wave it the E o whole texto diz, o day. sacerdote vai mover And then the text says that the priest will move para que você seja aceito. so you can be Então accepted. diga comigo, So say with me, a oferta the offering é movida is waved para que eu so seja I aceito. can be accepted. O texto diz isso. That's what the text says. Portanto, Therefore, essa celebração this celebration era algo was determinado por something Deus. determined Não by podia God. ser ignorado. It couldn't just be Era tão ignored. sério It was so que no serious versículo that 14 on desse verse texto, 14 of this Deus text, diz assim: God said, ninguém pode comer pão no one can eat bread enquanto não trouxer a oferta de movimento. until you bring me the wave offering. Estão entendendo? You guys understand? De tão sério que era. That's how serious Porque it eles is. colhiam, agora tinha Because trigo, tinha they would cevada, harvest vamos fazer it, pão. Then they would make the Não, a ordem bread. de Deus é: ninguém No. está autorizado a comer pão em casa. The order of God is no one is allowed to eat bread in their home Até enquanto não trouxer a oferta de movimento. until they bring the wave offering. Hoje em dia isso talvez não signifique muita coisa. Today, maybe it won't mean much, Mas naquela época, but in that o pão time, era a dieta do povo. bread was the diet of the people. Eles comiam tipo carne They once, would de vez em quando. They would eat meat only once in a while. Eles passavam dia, semana, mês e ano comendo pão. They would spend the whole month, year, and weeks eating bread. Então o Senhor está dizendo: ninguém So, está autorizado a comer God is saying, no one enquanto can não eat trouxer a oferta de movimento. until I get the wave offering. Quem está entendendo? Who understands? Então, So, essa This sequência que eu mostrei para sequence você, that I just showed to you guys, essa sequência the me sequence revela que reveals to me that eles saíram no dia 14 e chegaram no dia they 17. would leave on the 14th, arrive on the 17th. Significa que no dia It 16, meant on the 16th, que é o dia that consagrado was para a the day primícia, consecrated for the first fruits. Israel estava em pleno movimento no Israel deserto. was moving in the desert. E agora pense bem nisso. So now think about O this. Senhor vira para The em Lord- relação ao Egito The Lord turns in relation to Egypt e diz assim: and says, vocês you guys não aceitaram liberar o meu povo, did not accept liberating my people a nação que é minha primícia, of the nation that is my first fruit. então eu vou matar a sua Therefore I will kill para yours salvar a minha. to save mine. A minha primícia My first é mais fruit importante do que a is sua. more important E aí than o Senhor yours. libera Israel. And then God Israel liberates sai Israel. do Egito Israel e leaves começa a Egypt andar em direção ao Sinai. and they begin to walk in Era direction uma of the caminhada Sinai. cansativa, It was a long, 1.200.000 tiring walk. pessoas, com animais, com 1,200,000 carros, com people gado, com uma série de coisas. with cows and all of their belongings. E no dia 16, And then on the está o 16th, povo no deserto, there's the people there in the andando sem desert, parar, walking without porque eles stopping, tinham que chegar no because Sinai they had to arrive to the no dia Sinai 17. on the 17th. Oh, meu Deus. My God. Aí o Senhor tomou uma decisão. Then God made a decision. Deus falou: esse é uma... Pode tirar a música, por favor. Deus falou: essa é
esse movimento God said that this movement do meu povo, of my people, entenda aqui, por favor. understand this, please. Você vê, eu dei uma andadinha aqui, So I walked a little bit around here. né? Little bit, no, Essa a menina lot. aqui com 16 anos, This girl who's 16 que poderia correr aqui sem ficar that could cansada, run all tá the morrendo com uma shoes caminhadinha. is almost dying with a little walk. Eu tô inteirão, eu tô... Escute bem, gente. Listen to this, guys. Tô terminando. Me deram aí I'm 20 e almost poucos done. minutos, eu tô quase terminando. Guys, give me 20 minutes. I'm almost done. Você sabe o que que é andar no deserto? You know what it means to walk in a desert? 50 graus. 50 Fahrenheit? 50 graus Celsius. Celsius. 50 Yeah, Celsius. It's about 110. 110 Fahrenheit. Com animais, With animals, carroças, carriages, bagagem, backpacks, Tendas. belongings, tents, velhos, old people, crianças de colo. children who are still put in laps. No dia 16 de Nissan, On the 16th of the Nisan, esse povo estava exaurido. these people were so tired. Por favor, pegue a revelação que eu vou te Please. dar agora. Listen to this revelation that I'm going to Eles give you right estavam now. exauridos. They were so exhausted. E ainda faltava um dia para And chegar. then there was still one day for them to arrive. Eles iam ficar acampados um They longo would tempo lá stay para there for a descansar. long time to Mas eles rest. estão em pleno movimento. But they were still Era um in sacrifício. movement. Esse movimento This sacrifice representava o sacrifício the das suas sacrifice entranhas. of their Guts. guts. Vocês estão entendendo, gente? You guys understand? Aí Deus olhou aquilo And then God saw that e falou assim, por and causa said, desse sacrifício because of this sacrifice que o meu povo teve que passar, that my people had to go through, essa oferta, this offering de hoje em diante, from today and será on chamada will be called oferta de movimento. the wave offering. É a oferta da prosperidade. It's the offering of É a prosperity. oferta do It's the crescimento. offering of growth. Aí Deus fez o seguinte, So then God did this. isso nós vamos falar na mensagem que And vem. I'm going to talk about this next message. Toda vez que for consagrar um Every levita, time that you go to consecrate Levite. a Levite, para que eu receba esse levita, so I can receive him, vocês têm que you movê-lo. you will have to move him. Fica em pé aqui. Okay. Vocês vão ter que movê-lo You will have to move him perante mim. in front of me. Não move os pés, fica firme, tá? Okay. Então o levita era trazido perante o So the Senhor. Levi was brought to the Lord. So, Ela está com medo, vem cá você. Aliás, você está muito pesado, vem cá você. Vem cá. Poderia ser o Julian. Olha como que Deus é estranho. look at how God is weird. O povo de Levi The people of Levi foi escolhido por Deus was chosen by God para substituir os to primogênitos de Israel. substitute the firstborns of Israel. Porque Deus disse, Because God said, tudo que abre a madre é meu. everything that opens the womb is mine. Mas para Deus pegar todos os primogênitos But de for todas as God tribos, to get every firstborn of every tribe, não era prático. it wasn't practical. Então Deus falou, vamos fazer o seguinte, So God said this. eu vou pegar a nação, He a said, tribo de Levi I para will mim, get the tribe of Levi for myself no lugar dos primogênitos. in the place of the firstborns. Então, a tribo de Levi sendo minha, And the tribe of Levi being as mine, famílias podem ficar com seus the primogênitos. families can stay with their firstborns. Só que Levi But Levi era o quarto was the de fourth Jacó. of O Jacob. primeiro era Ruben, First there was Reuben, mas Ruben tinha uma maldição, but Reuben had a curse porque ele se deitou com uma concubina because he lied with do pai. the wife of his father. Então, And
Rúben, que era a Then primícia de Reuben, which was Jacó, the first fruit of não Jacob, podia exercer o ministério could not do this in the porque o ministry, pai o amaldiçoou because his father cursed por ele him ter se deitado com uma de suas esposas. for him because he lied down with one of his wives. Então o Senhor toma Levi, que é o quarto. So God takes Levi, which is the Espera um fourth. pouquinho, Levi é o quarto. So Levi is the fourth, E ele vai representar as primícias. and he's going to represent the first fruits. Para que eu receba So isso, that I can receive this, toda vez que vocês forem every consagrar um time levita, that you guys will firma consecrate o pé, a tá? Levi, Vocês precisam movê-lo. you guys need to move him. Vocês acreditam que essa era a ordenação de um levita? Can you believe that that was the consecration of a Levite? E o texto diz: And the vocês text vão says, movê-los you guys will move him para que eu os aceite. so that I can accept him. Não tem problema, pode rir à vontade, mas No, não you deixa o guys riso can levar a laugh. revelação. But don't let the laughter take on the revelation. Pelo amor de Deus, ouça! Please listen. Esse movimento This movement que representava o movimento that do povo no deserto represented the movement of the people in the desert era poderoso bastante was powerful enough para transformar o filho número 4 to change the fourth son no primeiro. to become the first. O número 4 The number 4 passava a ter status de número 1 began to have a status of number 1 só porque ele foi consagrado just because he was consecrated com um movimento with the que movement caracterizava as that primícias. characterized the first Meu fruits. Deus! My God. Irmãos, Brothers, eu estou dando para vocês algo tão precioso. I'm giving you guys something so precious. Eu li para vocês um texto em Números que eu sei que ninguém pegou a informação do I texto. read to you guys a text in Numbers that I know none of you Naqueles received 3 it textos. in those 3 texts. Desses textos diz One of those texts que says durante essa cerimônia that during the havia uma ceremony, cerimônia específica there was a para o specific nazireu ceremony for the Nazarite que não podia beber vinho that could not drink e wine, não podia cortar o cabelo, they could not cut their não hair, podia tocar em morto. they could not touch uma the série de dead. coisas. There were a series of things. Escute, Listen, escute. listen. Se o nazireu tomasse vinho, ele If the quebrava o voto. Nazarite drank wine, he would break the rule. Estão entendendo? Do you guys understand? Mas existe uma regra But there's a rule, que é a regra Which was da lei the superior. rule of the superior law. É mais ou menos o seguinte: It's basically like this. esse juiz aqui diz, não, This não pode, judge está says, negado. no, it cannot happen. Aí eu corro para And esse, then I run to this ah, judge. desembargador. Eu corro para esse desembargador, judge. Judge. E o desembargador fala, And the judge says, realmente não pode não, tá truly, negado. no, it's denied. Aí eu vou pro Gilmar Then Mendes. I go, Tudo resolve com Gilmar Mendes. everything is solved by Gilmar Suprema Corte. of the Supreme Court. Eu chego na Suprema Corte I arrive at the Supreme e o Court, juiz fala, and the pode? judge tells me, yes, Pode sim. you can. E eu saio de lá com um And I documento leave with a document que ele disse que não. that he said no, Ele disse que não. he said no, Mas uma lei superior but a disse que sim. superior law said yes. Cadê vocês? Where are you guys? Tá todo mundo aqui ainda? Is everyone still here? Eu já tentei parar, mas eu não posso parar I tried ainda. stopping, but I can't stop yet. Então fica focado aqui. So stay focused here. Mas da mesma forma But in the same way que o princípio das primícias that the principle of the first fruits era poderoso was bastante powerful enough para anular o poder do to fermento, annul the power of the leaven, porque nenhuma oferta em Israel podia because ter no fermento. offering in Israel could have leaven.
exceto se fosse primícia. other than a first fruit. Se fosse primícia If it was do a first trigo, fruit of the tribe, do trigo, trigo, wheat. se fosse primícia do trigo, If it was a first fruit of the wheat, podia ter fermento, it could have e o leaven fermento não conseguia anular a because the leaven oferta. could not annul the offering. Estão entendendo? You understand? Significa It que meant that a lei do the fermento law of the leaven tem a sua força, has its strength, mas a lei da primícia é superior. but the law of the first fruit is superior. E ela encampa a outra e ela domina a outra, ela engole a And outra. they will, one will eat the other. Estão entendendo, You gente? guys understand? A mesma coisa é o nazireado. The same way as the Nazarites Se o nazireado passasse Nazirite pelo processo do passed movimento, by the process of being moved, que era a consagração which das was the primícias, consecration of the first fruits, ele podia tomar vinho que não anulava o he voto. could drink wine that it would not annul the vote. Olha o que Deus fez. Look at what God is doing. Deus sabendo da nossa incapacidade God- de sermos absolutamente retos. God knowing of that we are not capable of not being indirect. De sermos absolutamente retos. Of God knowing that we are absolutely righteous, right? Deus sabia da nossa incapacidade de sermos absolutamente retos. God knew of our incapacity of being completely righteous. O que Deus fez? Deus criou What did God etapas. do? He Deus criou created steps, levels, para que nós pudéssemos so anular that o we mal could annul the bad com uma outra prática. with another practice. Deus fez com que, God made it that gostei da palavra level, Deus fez com que houvesse níveis de relação, God made it that there were levels of relationship, relationship, para que nós tivéssemos mecanismos so that we could have mechanisms de suplantar algo ruim de ontem. of overtaking something bad from yesterday. E na semana que vem, And then on next week, eu vou construir em cima desse princípio que I'm acabamos going de to build colocar, upon this principle that we just talked about para mostrar para você to show you guys que a partir desta noção da oferta de from this movimento, notion of the wave offering, muita coisa mudou no mundo a espiritual. lot of things changed in the E spiritual muita coisa world. mudou no conceito de And a Deus. lot of things changed through the knowledge of God, in the concept of God. Que o simples ato, quando That eu the faço simple isso, act, when I do this, não adianta eu fazer isso com o dízimo. I can't do this with the offering. Não adianta eu fazer isso com uma oferta que você deu para I can't do this missões. with the offerings that you gave for the Isso missions. só funciona com This will primícias. only work with first fruits. Quando eu faço isso, When I do this, você sabe o que está acontecendo you agora know lá what's com Deus, happening agora, right aqui, now with agora. God right here? Quando eu faço isso, When I do this, Deus se lembra de Israel God em movimento remembers pelo deserto, Israel moving through the saindo do desert, cativeiro leaving the para se jail, tornar a so nação they could become the que nation daria à luz à that would igreja. give light to the church. Deus usa mecanismos assim. God used mechanisms like this. Deus falou, eu não God vou mais said, destruir a terra com água. I'm not going to destroy the earth with water anymore. Mas para make sure, But para ser seguro, eu vou colocar I'm um gonna put arco-íris ali no a céu. rainbow over there in heaven, Porque toda vez que ele aparecer, because every time this rainbow appears, eu vou me lembrar que eu I prometi will não destruir remember a terra com my água. promise to not destruct the earth with water. Esse vou me lembrar não é que Deus esquece, vocês entendem, And né? this I'm É going to sinal, remember Deus está dizendo, lá está o is sinal. Eu a disse que eu não vou sign, destruir a a terra mais sign of com what água. he said. Vocês estão entendendo, You gente? guys understand? O sacrifício de Israel no The deserto foi tão violento sacrifice of Israel in the desert was so Tão violento. violent, que Deus criou um mecanismo that God created a para mechanism nunca esquecer to never o forget que aquele movimento what representou that para ele e movement para toda a nação de Israel. represented to the entire nation of Israel. Porque aquele movimento não durou só 3 dias. Because that movement didn't last just 3 days. Demorou 40 anos. It lasted 40 years. E toda vez que Deus queria mover o povo, Deus movia a nuvem. Every time God wanted to move the people, he would move the cloud.
E o povo movia junto. and the people would move along. E assim foi por 40 anos. And it was like that for 40 years. E aí depois Deus vem e diz assim: And then God comes and says, toda vez que vocês trouxerem uma oferta de primícia, every time you bring me a first fruit offering, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Vai ver. Then you shall bring a sheaf of the first fruit of your harvest to the priest. He shall wave the sheaf before the Lord to be accepted on your behalf. Coloque-se de pé. Stand up. Oh, rusha takaramasuri antarabas. Heiro katarabasuri antarabas. Isso aqui parece envelopes comuns. This might seem like a simple envelope. Aqui dentro parece que tem Here it cheques seems like normais there's ou normal checks dollar bill. or dollar bills mesmo. Mas esse movimento aqui But this movement transforma essa oferta transforms this offering numa poderosa arma into a espiritual. powerful weapon, a powerful spiritual weapon. Esse movimento This movement transforma essa oferta transforms this offering na raiz into the root do fruto que você está esperando amanhã. of the fruit that you are waiting for tomorrow. É a única oferta na Bíblia It's the only offering in the que Bible tem o poder de raiz. that has the power of a root. Namasukatarabassuri antarabas.